Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o Dair e na aula de hoje nós vamos entrar na nossa aula de número 3 desse nosso jogo da memória utilizando a API PokeAPI. Então, temos duas aulas antes dessa, se você não viu ainda eu recomendo que você veja, para que você entenda o que a gente está fazendo, né? Esse projeto aqui utiliza somente JavaScript, HTML e CSS, então é um projeto totalmente focado para quem realmente quer aprender a fundo JavaScript, tá bom? E atenção para um recado antes de nós começarmos essa aula. Somente queria pedir para você se inscrever no meu canal, deixar um like nesse vídeo e comentar, deixar um feedback sobre o que você está achando dessa playlist. Para mim vai ser muito importante e vai levar segundos para você fazer, 10 segundos no máximo. E se você se inscrever no canal, você acaba recebendo notificações de todos os vídeos que eu posto. Eu posto vídeos a cada 2 dias. Já estamos com quase 100 vídeos no canal e todos esses vídeos são 100% focados em desenvolvimento web. Então, se inscrever no meu canal é uma consequência que você tem para aprender mais. É um incentivo que eu te dou para aprender mais, postando vídeos para você receber a notificação e saber que está na hora de estudar um pouquinho. Vamos lá então, vamos voltar para a nossa aula. A primeira coisa que eu vou fazer é desativar a webcam, porque eu estou vendo que ela está atrapalhando aqui no console e a gente vai acabar utilizando ele, né? Então vou desativar aqui e vamos começar a nossa aula. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Eu tenho aqui no meu navegador renderizados 18 Pokémons. Então são 18 Pokémons que a gente buscou na aula passada de forma dinâmica e armazenou dentro de uma constante, que seria essa constante aqui, a constante Pokémons, né? Então ela faz a busca, na verdade ela inicia a nossa função getPokémons, que é responsável por buscar 18 Pokémons da API PokeAPI. Então ele busca 18 Pokémons, busca 18 Pokémons aleatórios inclusive, verifica se esses Pokémons possuem uma imagem válida, né, diferente de null. Caso seja diferente de null, o que eu faço? Eu adiciono esse Pokémon ao nosso Array Pokémons com o nome dele e com a imagem dele. Então a gente faz isso e depois a gente retorna esse nosso Array de Pokémons. Então a gente retorna esse Array aqui onde ele vai ter 18 Pokémons. E aí o que a gente faz? A gente consome ele aqui novamente. Então aquela função que eu criei aqui, ó, ela é iniciada, essa função que é o getPokémons, ela é iniciada aqui novamente, onde a gente consome esses 18 Pokémons. Aí o que a gente faz? A gente faz um for, basicamente, para renderizar esses 18 Pokémons na nossa área de renderização. Então a gente faz esse for aqui para renderizar eles de forma dinâmica, né? E ok, a partir de agora nós temos uma questão. Que questão é essa? Eu preciso que não mostre o Pokémon e mostre a foto da Pokébola virada, que seria essa Pokébola aqui, né? Então, esse verso aqui, eu quero mostrar esse verso e a gente já estruturou esse verso aqui no nosso style.css. Ele está aqui, ó. Então, já estamos com uma classe específica para mostrar essa nossa Pokébola e essa classe se chama Flipped. Ou seja, essa classe Flipped é responsável por mostrar o verso da nossa Pokébola. Quando a gente começa o nosso projeto, ele faz a requisição e busca os Pokémon, certo? Só que ele mostra os Pokémon direto. Eu preciso colocar essa classe Flipped para começar mostrando o verso da Pokébola e somente mostrar o Pokémon quando eu clicar sobre a card. Então é isso que nós precisamos fazer. Só que para isso eu preciso que você entenda como funciona a nossa estrutura de repetição, nosso for. Então aqui no script, por exemplo, eu já tenho o for estruturado, como a gente fez na aula passada e como eu já comentei nessa aula também. E aqui a gente faz a inserção de uma classe na nossa div. Então, o que está em amarelo aqui, ó, o que está em amarelo é a nossa div que nós criamos. A gente criou a div, colocou uma classe chamada de card para ela, que seria a classe responsável por deixar o tamanho da imagem correta, ou seja, desse cardzinho aqui com esse background amarelo, com essa borda preta, com 2 pixels e assim por diante, né? Então a gente aplica um display flex dentro dela e deixamos tudo certinho para receber somente a imagem do Pokémon. E, além disso, ainda temos aqui, ó, .card, ou seja, estamos estilizando a nossa classe card, pegando todas as imagens que estão dentro dela. Por quê? Porque aqui no JavaScript eu ainda crio uma constante chamada imagem para adicionar uma tag img dentro da nossa div. Então eu pego e crio uma div, que seria esse fundo amarelo, e depois eu ainda crio uma imagem para inserir a imagem do Pokémon dentro dessa div. E é isso que eu estou fazendo. Só que eu preciso começar o nosso projeto mostrando o verso da nossa card. Então, eu preciso, antes de mais nada, vir aqui e mudar a nossa div, nossa classe inicial da div para Flipped, certo? Vamos mudar e ver o que vai acontecer. Acabei de alterar e ficou tudo bugado. Por que ficou bugado? Vamos pensar um pouquinho. A princípio, eu mudei para a classe Flipped, que seria essa classe aqui, e a classe Flipped está aqui. Então, ela está aqui em cima, já com as dimensões certas. E eu coloquei as imagens junto com a Pokébola, o verso, etc. O verso da Pokébola está aqui na classe Flipped, por isso ele vai renderizar, ele vai mostrar aí. E o Pokémon está sendo inserido também. Então, o que eu preciso fazer é não inserir a imagem do Pokémon quando
o nosso projeto começa, mas sim quando eu clicar sobre a card. Então o que eu posso fazer é comentar essa imagem aqui e pronto, agora não tenho mais o Pokémon mostrado, só tenho as cards aqui, o verso da Pokébola, que é o que nós temos na classe Flipped, tá certo? Ok, só que quando eu clicar sobre a nossa card, eu quero mostrar a imagem do meu Pokémon. Eu quero tirar a nossa classe Flipped e adicionar uma classe específica do nosso card. Qual que é essa classe? Você lembra? É a nossa classe chamada de card. Então eu vou adicionar a classe card, remover a nossa classe Flipped da nossa div, que seria esse elemento aqui, e depois disso eu vou adicionar a nossa imagem que a gente criou. Perfeito. Então a gente vai fazer isso. Mas antes de mais nada, eu somente quero comentar com vocês sobre a estrutura de repetição, sobre esse for aqui, para que você entenda como isso está sendo feito, tá bom? Só que antes de mais nada, eu vou dar um console.log nesse array de pokémons aqui. Então, console.log pokémons. Agora eu vou mostrar para você no console do meu navegador os pokémons que eu tenho armazenados aqui. Então são aqueles 18, né? Se eu clicar aqui, você vai ver esses 18 pokémons. Eu tirei um print disso aqui antes e vou usar esse print como referência, tá? A princípio os pokémons não são os mesmos, porque eu acabei de puxar mais 18, né, de forma aleatória. Então eu vou abrir esse print e vou mostrar como funciona o for. O que eu tenho no print é exatamente o que está no console, tá? Para você entender. Quando eu utilizo um for, o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo o meu array. Então o meu array de pokémons tem isso aqui, que você está vendo aqui, ó, esses 18 pokémons, que é o que está no print basicamente, né? Então ele vai percorrer um a um. Ele vai pegar o nosso primeiro item do nosso array e vai percorrer esse item. Então ele vai percorrer esse item e vai criar um card com base nas informações que a gente tem. Por exemplo, aqui, de forma real, a gente tem no primeiro item esse Pokémon aqui, nome Shinx, não sei pronunciar isso aí, que seria esse Pokémon aqui, ó. Podemos pegar a imagem dele, vamos clicar 2 vezes aqui, vamos colar aqui, e a gente já consegue ver qual é o Pokémon que a gente tem nesse primeiro card. Então, vamos dar um Enter, e é esse aqui. Esse é o Pokémon que está na nossa primeira card. Eu quero mostrar inicialmente só o nome dele, só para você ver que está funcionando. Quando eu clicar sobre a card, eu quero mostrar o nome desse Pokémon. Só que antes disso, vamos voltar aqui para a explicação do nosso for. Então no for, eu estou fazendo o quê? Eu estou percorrendo o meu array de Pokémons, e quando eu percorro esse array, eu estou criando uma div, então para cada item do meu array. São 18 itens, certo? Então eu vou criar 18 divs. Então o que ele faz? Quando ele vai percorrer esse array, ele está no primeiro item. Ele vai criar uma div somente para esse item aqui, que é o primeiro item que nós temos renderizado aqui no navegador. Então ele vai fazer o quê? Vai criar uma div, vai colocar uma classe chamada de Flipped, vai criar uma imagem, a princípio não vai fazer nada com essa imagem porque ela está comentada, depois vai colocar essa imagem como uma dependência da nossa div, né? No caso aqui, a imagem vai ser colocada como filho da nossa div, né? Então nós temos a div aqui, a imagem vai ser colocada como filho dessa div. E nós temos a div depois, que é essa div que nós criamos, sendo colocada como elemento filho da nossa área, que seria aqui, ó, nossa área de renderização, que é aquele elemento HTML que nós temos, né? Então temos aqui, ó, o render area, que está aqui no nosso index.html, seria esse aqui. Então aqui dentro é a nossa área de renderização, dentro dessa div aqui. Aqui estão sendo renderizados os nossos Pokémons, ok? Perfeito, ele vai fazer isso 18 vezes, ele vai passar para cada item e vai fazer esse mesmo processo, para esse e assim por diante. Então nós temos isso sendo feito 18 vezes porque nós temos 18 itens no nosso array. Então é isso que eu quero que você entenda. Então significa o quê? Qualquer coisa que eu mandar pegar do meu Pokémon aqui dentro desse for, eu pego especificamente desse Pokémon. Por exemplo, essa Pokébola aqui, ó, essa aqui, ela passou por um for, ela passou por um laço de repetição, e se eu mandar mostrar alguma coisa clicando sobre ela, eu posso mostrar como eu faço isso. Aqui dentro do meu for, aqui dentro dessa estrutura de repetição, eu vou fazer o seguinte. Você concorda comigo que cada classe que eu crio dessa aqui, na verdade, cada elemento que eu crio desse aqui é uma div dessa aqui? Eu estou criando uma div e estou aplicando uma classe, certo? Então, cada uma dessas aqui é uma div. Eu posso vir aqui e na minha div colocar um div.addEventListener, ou seja, vamos adicionar um ouvinte para essa div. E qual ouvinte é esse? Eu posso colocar um ouvinte do tipo click, ou seja, quando eu clicar sobre a div, eu quero que aconteça alguma coisa. Então, vamos colocar aqui um ouvinte do tipo click. Vamos colocar o click, deixa eu apertar Ctrl B para ocultar o Explorer. Ok, quando eu adicionar um ouvinte do tipo click, eu quero que alguma coisa aconteça. O que? Eu tenho que executar uma função para isso. Então eu boto uma vírgula, essa função é outro parâmetro do meu addEventListener. Eu coloco aqui uma function na verdade, né? E abro um par de chaves. Ok, agora eu já posso mostrar o que eu tenho de informação do meu Pokémon aqui.
Como eu vou fazer isso? Eu vou dar um console.log, na verdade um alert. Vou dar um alert e vou mandar mostrar o nome do Pokémon que está aqui. Então, vou colocar aqui, ó, entre par de classes, template string, e vou colocar o nosso array de Pokémon, de Pokémons, na verdade, né? Pokémons na iteração i, ponto nome. Então, eu vou mandar mostrar o nome do Pokémon quando eu clicar sobre essa div. Então, por exemplo, quando eu clicar na primeira div, o que eu vou ter? Vou ter o nome do Pokémon aqui. Quando eu clicar sobre a terceira div, eu vou ter o nome do Pokémon que está nessa terceira div. E assim por diante. Só que eu não quero somente mostrar o nome do meu Pokémon. Eu quero remover a classe Flipped dessa card, porque ela está com a classe Flipped. Quero adicionar a classe Card nessa card aqui. E depois ainda eu quero adicionar a imagem, certo? Exatamente. Então aqui eu vou remover esse alert. Vou deixar ele, na verdade, para você ver o nome do Pokémon, né? Então vamos vir aqui e vamos remover a nossa classe Flipped inicialmente. Então div.classList.remove. Vamos remover uma classe da nossa div. A classe que eu sei que ela tem é a Flipped, porque é o padrão que eu inseri inicialmente. Então eu vou colocar entre um par de aspas simples, Flipped. Vamos remover a classe Flipped quando eu clicar no meu elemento. Quando eu clicar, o que vai acontecer? Vai remover a classe e não vai existir mais nada, vai ser um espaço em branco. Então, apareceu para mim o nome do Pokémon e agora sumiu a card. Ok, só que agora eu vou adicionar a classe card ao meu elemento. Então, div.classList.add para adicionar nossa classe card. Vamos adicionar essa classe card e agora nós estamos adicionando essa card aqui ao meu elemento quando eu clicar sobre ele. Ou seja, removi a classe Flipped e adicionei a nossa classe Card. Então vai ficar com um fundo amarelo agora. Então mostrou o Pokémon para mim, dou um OK, ficou com fundo amarelo. Perfeito. Agora falta só a finaleira, que é literalmente mandar mostrar a imagem do meu Pokémon. Então eu vou descomentar isso aqui. E agora o que você acha que vai acontecer? A princípio tudo bugado. Por quê? Porque eu preciso somente mandar mostrar isso aqui quando eu literalmente clicar sobre a nossa div. Então, vamos lá. Vamos lá colocar esse img.src aqui para baixo, bem como a nossa div.appendChild img. Então, vamos vir aqui, recortar isso aqui e vamos colocar para baixo. Quando atualizar, já não tem mais o problema que nós tínhamos. E agora, quando eu clicar, o que acontece? Opa, a princípio mostrou o Pokémon para mim. Já está mostrado aqui e tudo certinho, né? Quando eu clico sobre a card. Eu posso até passar essa nossa div.appendChild para baixo, quando eu clicar somente, né? Então, posso vir aqui, ó, e colocar aqui, não tem problema nenhum, vai continuar funcionando, tá? Ok, nós temos mais algumas coisas para serem feitas nessa etapa. Não sei se você se recorda, mas os Pokémons, deixa eu até tirar esse alerta aqui para ficar mais fácil de mostrar para você. Os Pokémons não estão repetindo, eles estão todos diferentes, porque eu estou sorteando 18 Pokémons diferentes, certo? Eu acabei dando um Ctrl S para salvar e as cards voltaram a ficar com o verso. Então vamos mostrar os Pokémons de novo aqui. Beleza? Eu vou mostrar os 18 e vou mostrar também a lógica para você. O que acontece? Estamos puxando 18 Pokémons diferentes, como você vê aqui, né? 18 Pokémons diferentes. Só que eu preciso ter pares. Então o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso puxar 9 Pokémons e somente duplicar esse nosso array Pokémons. Então, você concorda comigo que antes de retornar esse array de Pokémons, eu posso pegar, puxar somente 9 e depois duplicar, ou seja, eu faço 2 arrays de Pokémons. Seria como se eu estivesse duplicando eles. Então eu mando o array de Pokémons duplicado. Daí ele vai aparecer com 9 Pokémons e depois mais 9 Pokémons iguais. Ou seja, estou duplicando esse array e depois eu retorno ele. Para você entender melhor na prática, porque talvez na teoria fique um pouco difícil. Vamos lá, vamos puxar 9 Pokémons somente. Puxei 9 Pokémons, renderizou 9 Pokémons. Agora eu não vou mais retornar um array de Pokémons, porque esse array aqui possui somente 9 Pokémons, que é o que eu estou literalmente fazendo a requisição. Eu estou requisitando somente 9 Pokémons. Então o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o operador spread operator, para fazer o quê? Para clonar esse nosso array aqui. Você concorda comigo que esse array tem 9 Pokémons? Todos estão aqui, ó. O que eu vou fazer é bem simples. Eu tenho esses 9 Pokémons aqui, e eu vou mostrar esses 9 Pokémons de novo. Então eu somente vou duplicar esse array antes de retornar ele. Como eu faço isso? Vamos criar, na verdade, uma constante. Ela pode chamar de Pokémons duplicados. E ela vai receber o quê? Vai receber um spread operator aqui. Como eu faço para utilizar um spread operator? O spread operator, na verdade, antes de a gente utilizar, ele serve para duplicar o nosso array, sem que a gente altere informações do nosso array original. Então eu vou duplicar o array, literalmente. Eu vou colocar aqui, ó, ponto, que é o spread operator, Pokémons. Agora eu vou mandar retornar isso aqui. Vou retornar
E o que eu vou ter? Eu vou ter 9 pokémons ainda. Por quê? Porque eu peguei esse meu array e somente mandei ele ser mostrado. Agora eu tenho que mandar ele ser mostrado de novo, ser colocado na minha constante de novo, né? Então eu vou dar uma vírgula, spread operator, pokémons. O que vai acontecer? Agora eu vou ter 18 pokémons aqui. Para você entender como isso está funcionando, eu vou mostrar todos. Eu tenho o primeiro pokémon aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, 9 pokémon, certo? São 9 cards que nós puxamos. A partir de agora, nós acabamos de mostrar o que nós temos no nosso array de pokémons, que seria esses 9. Então, a partir de agora, eu já mostrei 9 pokémons, eu vou mostrar outros 9, que são exatamente iguais, que vai começar por esse aqui, ó. Começa aqui e vai assim. Então, eu somente dupliquei o meu array de pokémons. Então, esse aqui, ó, é esse aqui, esse é esse, e assim por diante. Agora, o que a gente pode fazer é simplesmente duplicar, na verdade, sortear isso aqui antes de nós retornarmos, mas isso a gente faz depois. Vamos manter dessa forma inicialmente, tá bom? Agora a gente já pode verificar se o nosso Pokémon é igual, então vou dar um F5 para atualizar. Eu clico nesse Pokémon e clico nesse. Eles são iguais? Não, não são iguais, então teoricamente eu já errei e como eu errei, essas cards precisam virar. Só que para essa aula nós somente vamos verificar se os Pokémons que nós selecionamos são iguais. Daí para a próxima aula a gente vai verificar se eles são iguais ou não são. Se não forem, a gente faz todo o processo restante, né? Então vamos lá. Como a gente vai verificar se os Pokémons são iguais? Você concorda comigo que quando eu clico no Pokémon eu consigo pegar algumas propriedades dele, né? Isso eu pego aqui pelo nosso for. Então aqui dentro eu posso pegar as informações, como a gente fez antes, né? Eu coloquei um alert para mostrar o nome do Pokémon. Então quando eu clicar, eu mostro o nome dele, que seria Grimer, né? Eu acho que é isso aí, não sei pronunciar. Esse aqui é igual a esse aqui. Então, teoricamente está certo. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, quando eu clicar sobre uma card, eu vou adicionar o nome do Pokémon dentro de um array, e quando eu clicar sobre outra card, eu vou adicionar o nome desse Pokémon também dentro de um array, ou seja, somente 2 nomes dentro do array. Se os nomes forem iguais, significa que a pessoa acertou, que a pessoa, então, achou um par de Pokémons. Caso contrário, ela errou, e aí a card precisa virar, né, e voltar a ficar com o verso mostrado. Beleza, vamos fazer isso então. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um array. Pode ser aqui fora mesmo, então, const. O nome da nossa constante vai ser carta virada. Pode ser qualquer nome, você coloca o nome que você achar pertinente para o caso. E aqui a gente coloca um array vazio. Então, começou com um array vazio. Quando eu clicar sobre o Pokémon, carta virada, que é o nosso array, vai receber o quê? Vai receber o nome do Pokémon. Então, carta virada.push vai receber o quê? Vai receber Pokémons na iteração i, ponto nome, ou seja, aquilo que nós estamos mostrando no nosso alert. Então, vamos copiar isso aqui. E vamos colar aqui no nosso push. Ok, agora eu vou dar até um console.log nesse nosso array. Console.log carta virada, que é esse array que nós temos aqui embaixo, que a gente acabou de criar, né? Então, quando eu clicar em algum card aqui da minha tela, do meu navegador, teoricamente eu vou ver o que está armazenado dentro desse nosso array. Vamos clicar aqui e vamos ver isso. Clicamos aqui e pronto, apareceu no console para mim o nome do meu Pokémon armazenado dentro de um array. Qual array é esse? Ele está aqui, ó, script JS 2.49, significa que ele está na linha 49, esse console está na linha 49, que é exatamente a linha que eu tenho aqui. Então, eu estou vendo o console com o meu Pokémon. Se eu clicar sobre outro Pokémon, agora eu vou ver 2 Pokémons, eu vou ver aqui, ó, esse aqui que foi o primeiro que nós selecionamos e esse aqui que foi o segundo. Só que eu ainda posso continuar selecionando as minhas cards que eu vou ter o meu array sendo preenchido. E é exatamente isso que nós vamos resolver na próxima aula. A gente vai verificar se esse array aqui, carta virada, possui mais de 2 Pokémons, ou seja, mais de 2 informações, como nós temos aqui. Caso tenha mais de 2 informações, o que eu vou fazer? Eu tenho que virar as cartas, ou seja, voltar para mostrar o verso da Pokébola, da card, na verdade. Então esse aqui vai ser o nosso array responsável por verificar se as cartas são iguais ou não são. Caso elas sejam iguais, o usuário fez um par. Caso elas não sejam iguais, aí a carta vira e o usuário continua tentando. E é assim que vai funcionar, tá certo? Então essa aula fecha por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça, é claro, de comentar aqui o que você está achando dessa playlist desse jogo da memória, tá certo? Forte abraço, até a próxima.